Palavra do Senhor ao coração da igreja, no Salmo de número 100. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 100. Após a leitura, irmãos, não feche a palavra do Senhor, continue com a sua Bíblia aberta, para assim seguirmos com o texto bíblico. Nos diz assim a palavra do Senhor: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meu amado irmão, como você se sente ao ser chamado para uma grande festa? Gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. O que gera no seu coração quando chega até você um convite de casamento, um convite de formatura, um convite de 15 anos, um convite de um aninho, que é doce demais, é uma bênção do Senhor esse momento também. O que gera no seu coração quando você é convidado para uma grande festa? E é muito interessante, pense aí numa grande festa mesmo. Uma festa bela, algo legal, aquela festa assim, que tem coisa mesmo pra gente fazer, conversar, amigos pra rever, coisas pra comer. Não é aquela coisa que você entra e sai só toma água, não. Eu tô falando de festa mesmo, tá? Então pense aí o que vem ao seu coração quando você é chamado para participar de uma festa dessa. Irmãos, pensando um pouco sobre isso, algo que me vem à mente é que, sem dúvidas, nós vamos investir algum tempo. Então nós vamos perder algum tempo buscando roupa, minha esposa que diga, maquiagem, cabelo. Os homens, às vezes, só uma blusa social já está valendo muita coisa, né? Mas o fato é que nós, quando somos convidados para uma grande festa, nós criamos uma expectativa tão grande que tem aquela produção imensa. Porque, claro, todo mundo quer registrar aquela bela foto, postar no feed do Instagram, colocar lá na timeline do Facebook. Todo mundo está pensando de alguma forma em registrar aquele momento e guardar, obviamente, uma bela imagem daquele momento. E é muito interessante que isto mexe com a expectativa no sentido de eu não posso perder. Então, eu vou me produzir, eu vou me arrumar, porque afinal eu fui convidado para uma grande festa. É interessante, irmãos, que quando nós analisamos este caso e assim comparamos com a realidade do povo de Deus, deveríamos fazer a seguinte pergunta ao nosso coração: será que quando nós somos convocados, e não convidados, mas convocados à presença do Deus que é vivo e verdadeiro para a adoração, o nosso coração se enche com o mesmo entusiasmo? Será que separamos a melhor roupa? Será que dedicamos o melhor tempo? Será que de fato enxergamos a importância de estar na presença de Deus no grande ajuntamento para assim vivermos a celebração do Senhor como de fato a coisa mais importante da nossa vida? Meus queridos, é claro que isso é uma pergunta que terá uma resposta individual e obviamente ao seu coração. Mas é bem verdade que deveríamos pensar se quando convocados à presença de Deus, temos a mesma ou uma alegria superior aos convites que nos fazem na terra. E ao olhar para o Salmo de número 100, o salmista me ensina isso. O cenário deste texto é um cenário onde ele está convocando as pessoas, o povo de Deus, e não apenas o povo de Deus, mas, como aqui o Salmo vai falar, todas as terras, ou seja, todo o universo é convocado para a presença do Deus de Israel. O Deus que é grande, o Deus que é poderoso, o Deus que faz sinais e proezas em nome do seu povo.
O salmista, ele está chamando o povo para que este povo, então, se apresente diante de Deus com ações de graças. E me parece que, pegando o paralelo com a introdução feita, às vezes temos muito mais a agradecer quando somos convidados para as festas que nós frequentamos aqui nesta terra. Mas quando nós somos de fato convocados pelo Senhor, talvez, irmãos, é uma cara de sofrimento, é um negócio difícil, é uma marra, é uma preguiça, é um negócio meio que atrasado, sem programação, ai, parece gato assim, espreguiçando, aquela coisa assim, e entra. Ai, cheguei. Irmãos, mas aqui o Salmo nos ensina que quando o salmista, no contexto da passagem, convoca o povo para a presença de Deus, ele está convocando para um Deus que é santo, que é grande, que opera maravilhas na vida do seu povo. Por isso ele fala que celebrem ao Senhor, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria. Queridos, o contexto nos ensina então que a proposta central dessa passagem é que a adoração do povo de Deus, ela é fruto de gratidão. Ou seja, eu entendo, eu vejo, eu reconheço quem é o Senhor, logo, a minha adoração, a minha entrega, a minha vida no culto, a minha vida na igreja, a minha vida na presença do Senhor é um ato de agradecimento. Como conectar então este contexto à nossa atualidade, irmãos? Temos que pensar que o servo de Deus, ele é chamado para celebrar com significado. Ao falar de uma grande festa, nós não celebramos por qualquer coisa. Estou agora completando meu ciclo da UERJ. E, de fato, eu olho para trás e lembro das pessoas que me ajudaram, que me abrigaram lá em Paracambi, quando eu ainda estava lá embaixo. Que me deram comida, que me deram vestes, que me deram suporte, que me deram banho quente, que me ajudaram a chegar até agora. E, obviamente, a minha cabeça vem, cara, tem muito significado para mim. Eu preciso chamar essas pessoas para celebrar. Mas, embora isso seja importante, porém passageiro, olhe agora para o significado de celebrar na presença do Senhor, visto que a cruz de Cristo tem um enorme valor para as nossas vidas. Como eu tenho falado aqui com vocês, a régua sobe. Não é uma formatura universitária. É um Senhor que entregou a sua vida para que nós aqui estivéssemos hoje adorando o nome dEle. Portanto, irmãos, como servos de Deus, neste tempo, neste mundo, nós não somos movidos ao Senhor pelos movimentos aleatórios da vida. Que movimentos são esses, pastor? Está chovendo. Hoje eu estou alegre. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. Embora esses fatores façam parte da existência. Eu não estou destacando aqui ou isolando a ideia de estar num momento triste, num momento delicado, num momento de luto, mas eu estou falando que até mesmo quando olhado a partir da cruz de Cristo, nós enxergamos que estar na presença do Senhor ainda assim é maior do que todas essas coisas. Assim, queridos, nós somos chamados a celebrar ao Senhor com alegria. Nós temos um propósito na celebração da vida. Nós não estamos correndo de um lado para o outro, mas nós estamos aqui celebrando o Deus que é vivo e verdadeiro e que nos chamou das trevas para a luz. Portanto, o Salmo hoje nos chama a celebrar o Senhor com alegria. Portanto, o tema de hoje que eu quero deixar ao coração da igreja é: celebrem ao Senhor com alegria. E nós vamos ao texto, né? Por que devemos então, pastor, celebrar ao Senhor com alegria ao longo da vida? Irmãos, nós temos aqui hoje alguns motivos. E eu quero destacar para você o primeiro motivo. O primeiro motivo é porque nós fomos chamados à presença do Deus soberano. Quando você estiver preparando a sua semana para a igreja, preparando a sua adoração familiar, preparando o seu ato de culto, eu quero lembrar uma coisa a você: você é chamado à presença do Deus que é soberano. E assim, o verso 1 e o verso 2, a igreja.
Então, o salmista aqui, ele faz a chamada, a convocação para uma celebração e um serviço dedicado ao Senhor com alegria, com júbilo, porque estamos diante de Deus que fez todas as coisas. E observe que este chamado não é apenas um chamado para o povo de Deus exclusivamente, mas é um chamado para todas as terras. Ou seja, o mundo é chamado a celebrar a Deus com alegria. O mundo é chamado à presença de Deus para entender quem é o Senhor, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará. 2 planos aqui agora. Para aqueles que se renderam à cruz de Cristo e para aqueles que não se renderam à cruz de Cristo. É interessante pensarmos, irmãos, que a essência deste chamado aponta para uma ideia da missão do povo de Deus. Então, quando aqui reunidos, quando aqui frequentes, quando aqui no ajuntamento do povo de Deus, nós estamos reverberando a ideia de que todas as terras deveriam estar aqui conosco neste ato de celebração diante do Senhor. E é interessante ainda pensarmos que alegria e júbilo devem acompanhar a nossa adoração. E eu quero deixar uma ilustração aqui para vocês. Há 1 ou 2 meses atrás, não me lembro agora, quem tiver aí pode soltar aí no meio da igreja, encerrou-se o Rock in Rio. Eu não sei quantos aqui são apaixonados por música, como o pastor Mateus Zé, a Cari Zé e tantos outros aqui na igreja são. Mas o fato é que no último dia do Rock in Rio, teve a apresentação da Mariah Carey. Eu não sei quantos conhecem essa artista internacional. Irmãos, eu falei para a Caris assim: Caris, eu estou constrangido. Aí a Caris me perguntou: por que, amor? Eu falei assim: porque musicalmente eu sou muito ruim. Deus precisa de mais. Deus, Ele é o centro, Ele é o soberano. Então eu preciso entregar mais para o Senhor. E eu não posso me apresentar ao Senhor em serviço, em alegria, meia boca. Mais ou menos. O que eu toco, eu já toco desde quando eu comecei a tocar. Mas e a evolução? E o a mais para o Senhor? E a entrega ao Senhor? E a melhora para o Senhor? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aqueles músicos daquela mulher tocam demais. Eles arrebentam. Mas eles não estão glorificando o nome de Deus por meio das suas canções. Estão cantando a mulher traída, a mulher que se foi, o amor perdido, os dramas da vida, mas não estão revelando a glória do Senhor. E eu fiz esse paralelo para a minha vida. O quanto eu preciso entender a importância de servir o Senhor com alegria e me apresentar diante dele com um cântico. E é interessante pensarmos, irmãos, que nós aqui não estamos diante de qualquer coisa. Nós estamos diante de um Deus que criou todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que nos redimiu. Nós estamos diante de um Deus que nos salvou. Nós estamos diante de um Deus que coloca comida nas nossas mesas. Nós estamos diante de um Deus que nos dá o trabalho e a vida para que assim o sirvamos em alegria, em temor, em gratidão. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não vemos isso na vida da igreja. Muitas pessoas ainda muito indecisas, muito incertas, muito instáveis, muitos vou ou não vou. Mas o salmista está convocando o povo: celebrem a Deus com alegria. Porque uma vida cujo objetivo não é a glorificação de Deus em todos os aspectos dela, é uma vida vazia, é uma vida sem propósito. Por isso eu entendi que eu preciso estudar um pouquinho mais de música. Eu preciso entender um pouco mais de música. Eu preciso servir a minha igreja melhor. A minha igreja tem que ver fazendo coisas diferentes na canção. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. A minha igreja tem que ser edificada por meio do meu canto, por meio do violão que eu toco, por meio da condução da igreja. E assim nós temos que servir ao Senhor com tudo que temos, irmãos. É interessante pensarmos que a adoração ao Senhor não é algo vazio, porque o Senhor, em todo tempo, Ele nos preenche com a Tua presença. A glória do Senhor nos encharca, nos inunda.
e nos dá dias de vida, dias de esperança, dias de paz, mesmo em meio ao caos da vida. Então, quando eu olho para o Senhor, eu consigo servir ao Senhor com alegria e júbilo no coração. Irmãos, o segundo motivo do porquê devemos celebrar ao Senhor com alegria é pela grandiosidade do Senhor. O Senhor, Ele é soberano, Ele está sobre nós, e o segundo motivo que esse texto nos traz é a grandiosidade do Senhor sobre as nossas vidas. Observe o verso de número 3 e 4, leitura. O Senhor é Deus, por Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome. Queridos, interessante aqui é que diante dessas andanças pastorais, seja aqui ou em outras igrejas que eu já passei, principalmente no tempo do seminário que eu andei muito, me levantava a pergunta, eu ficava pensando e refletindo sobre o porquê as pessoas demoravam tanto para entender a grandiosidade, entender a entrega, entender a vida. Irmãos, é porque falta racionalidade, falta intelecto do que Deus fez, do que Ele é. Classe de integração aí, ó. Quem fez sabe. Entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas como seres humanos e servos de Deus. E o salmista aqui, ele é muito rico em nos falar o seguinte: sabei que o Senhor é Deus. E observe o que o salmista, ele vai destacar como característica do Senhor. Olha só, foi Ele quem nos fez e dele somos. Qual é a imagem que o salmista está evocando aqui agora? A imagem do oleiro. Ou seja, do barro, do pó, da areia lá, ó. O Senhor, como oleiro, Ele pegou e foi trabalhando cada aspecto da nossa vida, dando a nós forma, dando a nós propósito, dando a nós utilidade. Então, o oleiro vem nos construindo do barro, do pó da terra, para que assim sejamos úteis em suas mãos. Então, Ele nos fez e dele somos. Mas o texto continua. Somos o seu povo. E Ele é o que agora? O que o salmista levanta? A imagem do pastor, é isso mesmo. Ou seja, além de termos sido criados pela mão do Senhor, esse grande oleiro, o grande artesão do mundo, o Senhor também é aquele que não deixa os seus vasos, ou agora as suas ovelhas abandonadas. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que reforma, o Senhor é aquele que guia o seu povo em meio à sua trajetória. E baseado nisso, eu pergunto a você, meu amado irmão, a ideia é, sabei que o Senhor é Deus. Então agora que você sabe quem é o Senhor, o que Ele fez, de quem nós somos e o que Ele continua fazendo, eu pergunto a você, meu querido, como não servir ao Senhor com alegria? Como não prestar cânticos ao nome de Deus? Como não se entregar à obra de Deus? Como não se render aos pés do Senhor? Mas são muitos, irmãos, que ainda não entenderam a grandiosidade do Senhor e por isso não se entregam verdadeiramente à obra. E quando eu falo se entregar à obra, eu estou falando de pontualidade. E aí é o que o salmista vai falar no verso 4 agora. Por não serem pontuais, por não serem firmes na presença do Senhor, eles, aqui invertendo o texto agora, eles não entram por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Eles não rendem graças ao Senhor e muito menos bendizem o nome do Senhor. Por quê? Irmãos, aí muitos motivos. É a correria, é o filho, é a faculdade, é o trabalho, é o dinheiro e tantas outras coisas, irmãos.
Mas o salmista vem nos chamar a ideia da grandiosidade de Deus e o porquê devemos entrar na presença de Deus, como devemos entrar, melhor dizendo. E ele fala: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Nós somos chamados à presença do Senhor com alegria, a entrar na casa de Deus, a viver na presença de Deus com satisfação total. Queridos, é desafiador, mas a nossa adoração consiste em sermos alegres, porque diante da alegria que o Senhor tem nos dado, nós observamos que servimos ao Senhor como fruto de gratidão diante de tudo o que o Senhor tem nos dado, porque nós sabemos quem é o Senhor. Ele é grande sobre as nossas vidas. Nós não servimos a qualquer um. Último motivo que este salmo nos traz ao coração, irmãos: nós devemos celebrar ao Senhor pela sua bondade. Queridos, em primeiro lugar, celebrar ao Senhor porque fomos chamados à presença do Deus que é soberano. Celebrar ao Senhor porque o Senhor, Ele é grande, pela grandiosidade do Senhor. E por último, celebrar ao Senhor com alegria, porque o Senhor, Ele é bom. A bondade de Deus se estende sobre as nossas vidas. Pastor, e como essa bondade se estende? Irmãos, temos que olhar o texto. Vamos lá, verso 5, igreja. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Além, irmãos, deste Deus que é grande, que é o olheiro, que é o pastor, esse Deus nos mostra que os seus passos, as suas mãos sobre as nossas vidas, é uma mão de fidelidade. O Senhor demonstra a sua fidelidade e Ele diz: a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ou seja, ela é perene, ela se estende. E ai de nós, irmãos, se a misericórdia de Deus não esticasse. Ai de nós, se de fato a vontade de Deus, a fidelidade de Deus a nós, ela não, fosse contínua sobre as nossas vidas. Queridos, aqui o salmista vem nos mostrar que o Senhor, Ele não é inconstante. Ele vem nos mostrar que o Senhor, Ele não é infiel. Muito pelo contrário, Ele vem provar que o Senhor, Ele é e sempre será fiel ao seu povo e de geração em geração. Porque afinal, misericórdia, o que é misericórdia? Qual é o conceito de misericórdia? A ideia é aquilo que eu mereço, mas eu não. Então vamos lá. Vamos falar de quebra de aliança e vamos falar de quebra de contrato. Se você quebra o contrato, o que você tem? Você vai mandando embora. Você já quebrou o contrato com Deus? E Deus deixou de sustentar? Deixou de derramar as bênçãos sobre a sua casa? Deixou de abençoar seus estudos, seus filhos, o remédio? É isso aí, essa é a fidelidade de Deus. Ele não prova da sua fidelidade baseado na nossa fidelidade. Ele é misericordioso e é fiel a nós. Louvado seja o Senhor. Fiel à sua palavra e a nós, né? Então, irmãos, o que o verso 5 nos ensina? Ensina que a presença do Senhor é real, apesar dos inúmeros tropeços que nós cometemos ao longo da caminhada. Diante da nossa infidelidade, o Senhor é tão, tão bom. O que acabamos de cantar. Tal bondade me ensina que nas mãos do Senhor eu estou seguro. E por isso não tenho temor do mal. Não é o que diz o hino? Então, assim, queridos, nós somos aqui encorajados a olharmos para a realidade do Senhor que é soberano sobre as nossas vidas, do Senhor que é grande e do Senhor que é bom, apesar da nossa infidelidade com Ele. Queridos, o que esse texto tem a nos ensinar? Aplicação ao nosso coração. Primeira coisa é que diante da adoração pública, o que fazemos aqui, nós somos convocados a adorarmos o Senhor com alegria. Irmãos, problemas temos todos. Lutas também. Briga com o relógio diária. Desafios
Todos nós. Problema nas costas? Alguns mais idosos. Problemas de inconstância? Talvez alguns mais jovens. Todos nós temos desafios. Não é uma luta particular que você enfrenta. Todos nós temos desafios. Mas o que todos nós temos em comum também, de acordo com o texto, é que nós somos chamados à adoração pública, e esta com alegria. Portanto, antes de mensurar os seus problemas, dramas, desafios, eu quero encorajar você a olhar para a cruz de Cristo. E você vai ver o quanto eles são tão pequenos frente ao que o Senhor já fez e também comparado com o que Ele irá fazer. Primeira coisa que este texto me leva a pensar é que a ausência da adoração pública, de fato, é para quem não entendeu a ideia de saber que o Senhor é Deus. É quem negocia tudo para não viver na presença de Deus. Mas aqui o Salmo me ensina a celebrar a Deus, mesmo em meio às adversidades. Portanto, celebre o Senhor com alegria. Que as adversidades, irmãos, não sejam motivos para paralisar a nossa fé, mas motivos para encorajar o nosso coração a buscar a alegria do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Portanto, celebre com alegria. O segundo ponto da aplicação que eu quero trazer ao coração da igreja é a necessidade de reconhecermos quem é o Senhor e o que Ele fez em prol do seu povo. Meus irmãos, se nós não entendermos quem é o Senhor, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo e o que Ele ainda fará em prol do seu povo, certamente a nossa caminhada será marcada por grandes inconstâncias na fé do Senhor. Por quê, pastor? Porque me parece, queridos, que muitos estão esquecendo do centro da adoração e a direção da igreja local. E o que eu quero dizer com isso? É que dissipou-se a ideia, evaporou no ar a ideia de que as circunstâncias, os motivos, os problemas são decisivos para a minha adoração. O que eu quero dizer com isso? Se choveu, eu não vou. Se está difícil, eu tenho que ficar. Se eu tenho um problema aqui, há sempre uma barreira para a vida diante de Deus. Há sempre uma barreira que eu quero chamar aqui de desculpa, de muleta, para que a gente de fato não firme na presença de Deus e se entregue à obra. É muito interessante a importância de sabermos quem é o Senhor e o que Ele fez. Porque quando entendemos isso, nós, por exemplo, olhamos para a vida de Jesus em primeiro lugar. E não foram as circunstâncias que pararam o ministério de Jesus. Não foram os momentos difíceis que pararam o ministério de Jesus. Não foram as lutas que pararam o ministério de Jesus. Porque Ele sabia qual era o seu propósito. De igual modo, não foram as circunstâncias que pararam o ministério do apóstolo Paulo. Não foram os desafios que pararam o ministério do apóstolo Paulo. Muito pelo contrário, como Cristo também foi morto. E Ele cumpriu o seu propósito. Irmãos, então a grande reflexão aqui é: o que está impedindo a sua vida de celebrar o Senhor com alegria? A entrar na casa do Senhor com júbilo, com verdade, com vida. Nós precisamos sondar o nosso coração, meus queridos. Nós precisamos pensar. Porque também muitas pessoas estão adorando a Deus porque a igreja talvez está ficando um pouco mais bonita, porque as pessoas são agradáveis, porque as pessoas, enfim, sorriem para mim, porque me abraçam. Isso só é consequência do Evangelho. Mas eu diria que a centralidade disso tudo é a presença do Senhor. Então, se você não consegue celebrar o Senhor com alegria, é porque o Senhor ainda não é o centro da sua vida. E o texto nos chama a pensarmos sobre isso. Porque afinal, como aprendemos aqui, celebramos ao Senhor que é soberano. Celebramos o Senhor que é grandioso. Celebramos o Senhor que é bondoso. Então o que falta, irmãos? Algumas pessoas têm colocado: se não tiver isso, se não tiver um berçário, se não tiver a estrutura A,
se não tiver estrutura B. E como eu tenho me alegrado na igreja, porque eu tenho visto irmãos valorosos aqui dentro, preservando os caminhos. Estacionamento? Não temos. Rampa de acessibilidade? Ainda não temos. Reforma? Fizemos agora. Mas o Senhor, diante de todas as coisas, tem nos dado condições para servir o nome dEle, irmãos. O que eu quero dizer é que as circunstâncias não podem impedir o servo de Deus verdadeiro a celebrar o Senhor com alegria. Este texto ainda nos ensina, queridos. Essa aplicação coloca para nós que nem mesmo os grupos de afinidade da igreja, as tecnologias que aqui são aplicadas, ou a atividade construída aqui, pode de fato ser o âmago, o centro da nossa adoração diante do Senhor. Na verdade, irmãos, eu quero encerrar essa aplicação levando o seu olhar para Cristo, que por meio da sua obra redentora, Ele reconstruiu o vaso, Mateus, Caris, Alessandra, Luciano e demais. Ele reconstruiu as nossas vidas a partir da sua cruz. Na criação, em Gênesis, o Senhor constrói com perfeição, os vasos estão prontos, Adão e Eva. O pecado quebra os vasos, não são mais úteis diante de Deus, não tem mais valor diante de Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Cristo agora, como este olheiro, vai lá pegando os cacos quebrados das nossas vidas e vem assim, restaurando um por um. E é bem verdade que hoje somos essa restauração de Jesus, que apresenta muitas marcas, muitas cicatrizes ainda. Mas no final de tudo, na glória do Senhor, será um vaso perfeito diante de Deus. Portanto, irmãos, olhe para o olheiro que é Cristo. Além disso, olhem para o pastor que é Jesus também. O supremo pastor, o bom pastor. Aquele que também alimenta, que cuida. Aquele que está conduzindo o seu povo em meio aos triunfos, em meio ao triunfo da vida. E está assim revitalizando o nosso coração. Então, aqui, compreender o que o Senhor fez, o que Ele faz e o que Ele continua fazendo, é essencial para celebrarmos ao Senhor com alegria. Irmãos, caminhando para o final, eu quero dizer a você que não há nada mais precioso do que a obra de Deus em nossas vidas. É Deus assim então que nos orienta para a gratidão que devemos ter diante dele. E assim, irmãos, nós somos chamados a desenvolvermos uma vida alegre, disposta e viva diante dos caminhos do Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe e que assim Ele nos conduza à celebração com alegria. Em nome de Jesus. Amém, Guilherme. Irmãos.